Tudo certo? Certinho. E aí, galera? Bora para nossa live de número 134. 134. E hoje a gente vai falar de um assunto bem técnico, mas que é de extremamente importância para quem trabalha com desenvolvimento, principalmente Uhum. para quem trabalha com desenvolvimento de Lightning Web Components. Então a gente vai falar de disparo de eventos dentro do Lightning Web Components. Isso aí. O As primeiro formas que a tópico que gente a gente tem, tem né? aqui é o disparo de evento de filho para o pai, né? Uhum. Dentro do Lightning Web Component, para a gente fazer o disparo de evento de filho para o pai, a gente usa Custom Event, que é a forma Isso que a gente aí. utiliza para poder enviar uma mensagem de um componente filho para o componente pai, né? O que é um Exatamente. componente filho e um componente pai? É muito comum dentro do universo de componentes a gente ter um componente que dentro desse componente tem um outro componente, que esse componente está dentro de outro componente, e assim vai indo, né? Uhum. E, e como o componente de fora sabe quem está dentro, mas o de dentro não sabe aonde ele está, a única forma dele se comunicar com o universo de fora é enviando um evento. E para ele Sim. enviar o evento, ele utiliza então o custom event, que é para É, poder falar para quem quiser escutar o que ele quer enviar, né? exatamente. Eu acho que esse conceito é importante, porque um componente ele nunca vai olhar para quem está. Ele sempre olha para dentro dele, e só ele. Quando a gente coloca esse custom event, não é que a gente está colocando um método dele falar para o pai dele, para quem está em cima. A gente está colocando um método dele falar, ele está falando para cima. Ele não está falando para alguém direcionado, alguém que não esteja ligado a ele, não pode ouvir esse evento, esse custom event. Só quem está olhando para si mesmo e tem ele dentro. Porque se eles forem irmãos, a gente não vai conseguir fazer esse evento chegar no irmão. E aí, para Exatamente. isso, tem uma outra forma de comunicação, mas que a gente não vai abordar aqui hoje. É, Mas a gente está falando então sempre de um componente que está dentro de um componente, e esse componente manda mensagem para esse componente, tá? isso aí. E há casos em que esse componente, essa mesma mensagem daqui, pode chegar num terceiro componente aqui, tá? É. A gente vai chegar lá. Dentro desse componente, desse custom event, a gente tem alguns cuidados para tomar. Para a gente enviar um dado para cima, para o pai dele, a gente usa o detail, né? Que é onde vai os dados que a gente quer. Quando a gente está enviando mais Exatamente. de um dado diferente, a gente vai entrar dentro do detail, vai abrir uma chave e vai separar por atributo dentro do detail. Então, quando a gente for escutar lá em cima, a gente vai colocar event.detail, o atributo que você colocou, x, a, b, c, enfim, todos os atributos que você quiser mandar para cima. Outra coisa para se atentar também nesse custom event, que é importante, é o nome do evento, ele não é que ele não pode, eu vou dizer que não pode, ter letra Não maiúscula pode. no meio. Ele não pode ter letra maiúscula no meio, porque senão ele não consegue ser escutado em cima. Então, se você É, colocou uma. quando você cria o custom event, se você utilizar a palavra maiúsculo e minúsculo ali, tanto faz, porque ele vai usar sempre minúsculo. Porque quando Exatamente. você está escutando no pai, você tem que escutar sempre minúsculo, mas a gente vai falar disso no terceiro Daqui a tópico pouco, aqui. né? Daqui a pouco. Beleza. São coisas que Bom, precisa vamos lá. tentar. Então, o próximo passo depois, né, quando o filho fala com o pai, dispara um evento para o pai usando o custom event, o pai também pode falar com o filho, obviamente, né? Que é a coisa Uhum. mais comum que se tem dentro de um componente do Lightning. Exatamente. Dentro do Aura, a gente utilizava um cara chamado atributos. Ou seja, a gente tinha que criar um atributo, tinha que falar que aquele atributo ele era público, e aí sim eu poderia enviar dados de um componente pai para um componente filho. Uhum. No Lightning Web Component, a gente tem alguns annotations que fazem isso. Então, a gente tem um annotation tracking, que é só interno, e ele passa a ser também, isso é um ponto importante, ele passa a ser deprecário agora na próxima release, ele passa a não ser mais Sim. obrigatório, Uhum. mas o que a gente usa para comunicação entre pai e filho é o arroba API. Então, o arroba API é uma forma de a gente dizer que aquele atributo, aquela propriedade que a gente nomeou uma arroba API, ela espera um parâmetro HTML mesmo, você passa como se fosse um HTML, do pai para o filho. E aqui também é Isso aí. outro que respeita alguns padrões, né? Então,
a sua propriedade, teoricamente, nunca deve começar com maiúsculo. Ela sempre deve começar com minúsculo. E toda vez que você utiliza uma palavra maiúscula no meio dela, no HTML vai ser trocado por minúsculo, mas antes do minúsculo vai ter um traço. O que isso quer dizer? Se for, por exemplo, required field, né, e o field for maiúsculo, quando você for colocar no HTML, ele vai ser required traço field. Então você tem que se atentar a isso. Para quem está começando no Web Lightning Component, às vezes apanha um pouquinho, mas se você estiver usando, e eu acredito que esteja usando o VS Code, ele te ajuda com isso, porque ele autocompleta as propriedades do seu filho que estão com @API. Diferente, então, aqui a gente tem um ponto muito importante para se atentar, que é o API não é um track, né? Então, se você declarar um API no seu filho, vamos supor que a gente declarou um API banana no filho, e a gente está passando um valor melancia para o nosso API banana no filho, uma vez, esse API sempre vai ser melancia. Ele não vai trocar o valor porque você trocou lá em cima o valor que você estava passando. Então, por mais que o valor, você esteja passando um track para o seu API filho, quando esse track é trocado de valor, o seu API dentro do filho não é trocado de valor, ele só é feito uma vez. Para que isso ocorra, você tem que usar o API dentro de gets e sets no Lightning Component. O set serve justamente para pegar o valor que está vindo de cima e que você está no seu... Aí a gente usa um track, né, para carregar esse dado, e o get serve para justamente retornar esse valor para a variável API que vai ser o get. Então, aí sim a gente consegue ter uma atualização desse valor sempre que for atualizado em cima. Isso parece um pouco confuso. Para mim, algumas coisas nisso não fazem muito sentido. Eu não parei para analisar ainda se isso é um comportamento do Web Component, que o Lightning Web Component herda, ou se é um comportamento específico do Lightning Web Component. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, para mim, o @API ele deveria fazer como o Arthur está falando. Sempre que eu trocar, ele deveria refletir na minha propriedade, mas ele não acontece isso, a menos que a gente crie um get set. E eu não posso criar um set sem ter um get. Ele obriga você a ter um get e um set. Né? Você pode não ter o set, isso também é estranho, mas ele te obriga a ter o get. Então, é um pouco confuso como isso é construído dentro do Lightning Web Component, mas eu não parei para analisar ainda se esse é um comportamento do Lightning Web Component ou se é um comportamento do standard do Web Component. Sim. Eu acredito que se isso for um comportamento do Lightning Web Component, em breve isso deve mudar, porque realmente é algo que um comportamento acaba sendo estranho. Aí, já que você falou do get, o get ele serve mais ou menos como uma variável track, dá para se dizer assim, porque a gente consegue pegar esse valor, a gente consegue criar um get e exibir ele no nosso HTML como uma variável. Então, ele acaba virando uma variável, por exemplo, se a gente quer retornar algum valor no Apex, ou a gente quer retornar um true false, ou a gente quer retornar algum ou a gente quer passar esse valor para um próximo filho. Né? Exatamente. Aí isso é limite, mas ele serve mais ou menos como uma variável, consegue retornar um valor ali. Bom, e aí a gente vai para o próximo assunto, que é justamente como que eu escuto os eventos. Né? Então, eu já falei que eu posso disparar um evento do filho para o pai, eu posso disparar um valor do pai para o filho, mas como que eu faço para escutar um evento, eu como pai, como que eu escuto um evento que alguém está disparando? Então, dentro do HTML, a gente coloca on e o nome do evento que a gente criou. Então, vamos supor que você está disparando no seu custom event, o primeiro parâmetro que o seu custom event espera, o custom event é um método JavaScript, tá? Então, o primeiro parâmetro que ele espera é o nome da notificação que você quer. Então, vamos supor que ela chame notification. Né? Então, você vai passar uma string escrita notification. No seu HTML, você vai escrever on notification, tudo junto em minúsculo. Se você estiver no VS Code e tentar escrever maiúsculo, ele vai falar, opa, isso não parece ser um evento não, tem certeza que isso é um evento? Então, ele já não te deixa fazer essa coisa errada aí. Então, isso é uma das formas da gente escutar
um evento de pai para filho. E o pai dele, por mais que ele esteja escutando um notification, ele não vai receber por padrão essa notificação, tá? E aí vem um conceito que a gente vai falar mais para frente aqui, que chama bubble, mas isso vai ficar à frente. Mas o assunto de hoje, o que eu queria trazer é justamente o próximo tópico, que é uma forma diferente de você escutar eventos. Porque há casos em que você quer fazer algo mais customizado ou de uma forma diferente, dependendo de como o seu componente nasce, em que momento ele nasce, você quer fazer ele via código. Tá? A Salesforce não recomenda você fazer via código, porque isso fica muito mais limpo no HTML e você elimina código. Como a gente já cansou de falar aqui, quanto mais códigos, mais bugs. Então, isso elimina código e, consequentemente, elimina bugs. E um outro motivo de eu trazer esse assunto aqui, de eventos, porque foi algo que a gente sofreu essa semana ou semana passada, Arthur? Foi essa semana, né? Essa semana, faltava um único item para eu terminar o projeto, que era esse ponto em que eu precisava disparar uma comunicação do pai para o filho. Não, desculpa, do filho para o pai. E em dado momento ela funcionava, em dado momento ela não funcionava. Eu quebrei a cabeça e tentei de tudo quanto foi jeito até fazer isso, que é de colocar a escuta via JavaScript, e não funcionava, e eu não conseguia entender o porquê. Até que, de repente, veio uma luz e eu entendi o motivo, real motivo. Que, na verdade, era uma falha minha, não era uma falha do evento, não era uma falha do JavaScript, não era uma falha de nada. Foi, de fato, uma falha humana, né, de como as coisas foram construídas. Isso foi necessário, como o Fernando falou, não é recomendado porque você tem que escrever mais código, mas isso foi necessário porque os eventos do Lightning Component, eu não sei se pode ser que a gente ainda esteja batendo cabeça com isso, mas tem coisas que são muito estranhas que acontecem nesses eventos. Por exemplo, quando a gente tem uma lista, a gente fez um array, desenhou lá o array, trouxe os dados e passou ele para um track. Quando a gente envia esse track por evento, ele vira um proxy. E esse bendito proxy, galera, isso é de doer, porque nunca dá para saber o que o proxy vai fazer na sua aplicação. Ou ele vai chegar lá bonitinho, você consegue pegar usando ponto, sei lá, record.name, e aí ele vai vir legalzinho do jeito que você queria, ou ele vai sumir ali no mundo do proxy ali, para você achar onde ele está. Eu nunca sei se ele está no target, se ele está um outro atributo. Então, isso, às vezes, quando a gente passa por um evento, um proxy, ele simplesmente chega do outro lado e fala que não tem nada. Na verdade, toda a comunicação ela vira um proxy. Né? Sim, toda a comunicação de pai para filho, filho para pai, evento, tudo isso é tratado como proxy dentro do Lightning Component. Na verdade, dentro do Web Component, ele é tratado como proxy. Só que o proxy, ele em alguns cenários, ele é read-only. Você não pode alterar ele. Né? Exatamente. Então, não é que você não pode alterar ele, você não pode alterar os nós do seu filho. Você não pode incluir um nó novo. Você simplesmente não pode chegar lá e incluir um nó novo como você tem um objeto JavaScript. Um objeto JavaScript, você simplesmente inclui uma propriedade que não existia antes. Mas isso não é permitido para o proxy. Porque nesse ponto ele é read-only e você não pode alterar a estrutura dele. Exatamente. Então, normalmente o que a gente faz a gente pega esse proxy, transforma ele numa lista de novo e aí consegue utilizar o proxy. Mas só para vocês entenderem por que a gente chegou nesse ponto. Então, mas vamos lá. Então, de fato, agora, como você fazer essa escuta, né? E esse é um ponto interessante. Quando você faz a escuta, quando você fala, olha, eu quero escutar esse evento via JavaScript, você tem a obrigação de falar para o componente que você também não quer mais escutar. Porque quando você faz isso via HTML, o Lightning Component faz isso para você automaticamente, tanto a escuta quanto deixa de escutar. Agora, quando você faz isso via código, você é obrigado a fazer quero escutar, não quero mais escutar. Então, isso pode te dar um pouco de dor de cabeça. Então, você pode fazer isso em dois momentos, ou no construtor do seu objeto,
no caso do objeto pai, ou no connected callback do objeto pai. E para isso, existe uma propriedade no seu componente, que né, você vai colocar, por exemplo, this, que refere-se ao seu componente, ponto .template, que refere-se ao seu HTML, ou à sua árvore do DOM, e aí você tem um ponto add event listener. O ponto add event listener, você vai passar qual é o evento que você quer escutar, e nesse caso tem uma pequena diferença. Por quê? Porque aqui você não usa mais o on, igual você usa no HTML. Você usa exatamente o nome do evento que você disparou. Então, no nosso primeiro exemplo lá, eu falei que o evento chamava notification. Aqui você vai colocar simplesmente, entre aspas, simples notification. Você não precisa colocar o on notification. Na verdade, não é que você não precisa, você não pode. Se você colocar um notification, ele não vai funcionar. E o próximo parâmetro desse método add event listener é justamente qual é o método que vai escutar. Então você coloca this, que é a sua classe, ponto método, ponto bind, passando o próprio contexto. E aí ele vai fazer essa amarração para você. E você pode fazer isso tanto no construtor do seu componente, quanto no connected callback. Mas você tem a obrigação de, no onDestroy dele, ou no onDisconnect, você remover o event listening. Né? Então, como eu disse, a Salesforce não recomenda você fazer isso por questões de qualidade de código, por questões de que ela já pode tratar para você, então não faz sentido nenhum você querer colocar isso via código. A recomendação é não use. Se você tem um cenário que você está precisando usar, ok, mas evite usar. E por último, vem a explicação então dos parâmetros adicionais que você pode colocar num custom event, ou o disparo de um evento. Né? Você pode, então, como o Arthur falou logo no começo, a gente tem o detail, e a gente tem o bubbles, e a gente tem o composed. Então, qual que é a diferença desses dois? O bubble garante que eu consiga falar indefinidamente a minha árvore. Eu vou subir na minha árvore do Doom até o céu limite, mais ou menos. Então, vamos supor que eu tenho um componente A que está dentro de um componente B que está dentro de um componente C. Se eu disparar o evento aqui no componente A com bubble igual a true, o meu componente C vai conseguir escutar. O padrão é falso, ou seja, então só quem escuta por padrão é o A enviando por B. Se eu quiser que o C também escute isso, eu teria que passar bubble igual a true, aí, bubbles igual a true, no plural, aí o componente C conseguiria escutar também. Exatamente. E o composed, ele vai um pouco além, mas eu não consigo ver a aplicação do composed dentro do Lightning Component. Por quê? Porque o composed, ele está falando assim, cara, você vai pegar tudo isso aqui e você vai subindo, independente se é um Shadow DOM ou não. O que é um Shadow DOM? Todo componente do Lightning ou do... especificamente do Lightning Web Component, ele tem uma árvore única. Ou seja, é como se ele fosse o primeiro elemento do seu HTML. Então ele não consegue enxergar quem está fora. E ele utiliza, para essa técnica, ele utiliza uma técnica de HTML, não é algo específico do Lightning Component, que é chamado de Shadow DOM. Então, o seu componente só enxerga o universo dele, o componente pai só enxerga quem está abaixo dele e o universo dele, e assim sucessivamente. Já o composed igual a true vai permitir que essa mensagem ela seja enviada para fora do Shadow DOM. Ou seja, para fora de um componente do Lightning Web Component. E por isso que eu falei que pode não fazer muito sentido para a gente que está construindo o Lightning Web Component, porque a gente vai estar sempre numa árvore de Shadow DOM. Então, ela não vai chegar a ponto de cair num HTML que não seria um Shadow DOM. Ou seja, ela não vai chegar no nó principal. Tá? E só para complementar aqui, a gente já ter acabado os tópicos, quando a gente tem a comunicação, que é uma comunicação de irmão para irmão, ou seja, eu tenho um componente A, que dentro dele tem um componente B, componente C. E eu quero que o componente B e o componente C se falem.
Hoje, como é que a gente faz esse artefato? A gente tem muito disso, muito disso. Componente B envia a comunicação para o componente A, que envia via API para o componente C. Né? Então, a um gente meio que usa um controller, né? trick aí. A Sim. gente usa um trick que vai mandando para quem está acima e quem está acima fala com quem está abaixo. Mas existe um cenário onde você não tem isso. Que você simplesmente tem dois componentes que são que estão no seu layout de página, são totalmente independentes, e você precisa que eles se comuniquem. Como que eu faço isso? Bom, aí a Salesforce indica um cara chamado PubSub. O PubSub, você basicamente... Você faz esse controller que o Fernando falou. Basicamente você consegue enviar um evento tecnicamente, o componente que está enviando, ele envia uma comunicação que vai cair lá no nó principal do seu HTML, fora do Shadow DOM, né? E vai fazer com que o outro componente escute. Então, ambos estão falando fora do Shadow DOM. Então, por isso que eles conseguem essa comunicação a nível de irmão para irmão, que por padrão a gente não tem. No Aura, a gente tinha dois tipos de eventos. A gente tinha o component e o application. O component era quando a gente queria justamente falar de filho para pai, e o application quando a gente queria falar todo mundo para todo mundo. Para sempre, então. Galera. Ele, como eu falei, ele não é das melhores recomendações. Na verdade, essa solução que a Salesforce se apresenta de PubSub é um workaround ainda. Não é algo que a gente pode dizer que é a melhor forma de comunicação, mas ela funciona. Né? E eu diria que ainda tem uma outra forma de comunicação, que essa é um pouquinho mais, vamos dizer, avançada, que é quando você tem um componente do Lightning e você precisa que o seu componente do Lightning fale com uma Visual Force, que está na sua árvore em algum lugar. E a sua Visual Force fale com o seu componente do Lightning. Então você tem um cara nativo do HTML, não é algo do Lightning Web Component, nem do Aura, nem do Visual Force, que é o Post Messenger. Ele vai funcionar mais ou menos como vai funcionar mais ou menos como um PubSub. E você consegue mandar uma mensagem para quem estiver escutando, independente de qual nível da árvore ele esteja. Então, esses dois exemplos que eu citei, eles se parecem muito com o que o Composed promete fazer, que é justamente passar a barreira do Shadow DOM e mandar essa mensagem até o último nó da sua árvore. Beleza, pessoal? Mais algum tópico aí? É isso aí. Não, acho que de evento é isso. Dá para fazer muita coisa com esses eventos já. Assim, eu acho só, colocando um pouco da minha opinião, eu acho que o evento no Light Web Component também é muito mais fácil do que no Aura, apesar desse application ser uma mão na roda. Uma vez que você já tem o PubSub, que hoje é o workaround do Salesforce, uma vez que você já tem esse componente já criado, que você já usou aí uma vez, é muito fácil de usar. É a mesma coisa que você colocar um listener e um event nos componentes. Quem vai falar, quem vai ouvir. Então, acho que é muito mais simples de usar do que o componente do Aura também. A não ser que você vai usar esses... Mas aí, também se você tiver uma aplicação, alguma coisa que esteja usando o Composite, é porque é difícil mesmo, cara. Então, não adianta reclamar do Light Web Component, ou sei lá. Mas é isso. Então, pessoal, forte abraço. A gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.